Bom dia, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Nosso segundo dia aqui em Buenos Aires, então, e hoje a gente acordou cedinho porque o dia tá cheio de coisas legais pra ver. E nós estamos aqui num dos bairros mais famosos e mais luxuosos de Buenos Aires, que é a Recoleta. Para visitar um cemitério. Então, a gente estava conversando que ainda para nós é um pouco inusitado, barra desconfortável, mas o cemitério da Recoleta é uma das principais atrações aqui do bairro e uma das principais atrações de Buenos Aires, então a gente veio conferir para ver qual é, mas é estranho ainda para nós, né? Sim. É que na verdade esse cemitério ele acaba sendo tipo um museu a céu aberto, só que não deixa de ser um cemitério. Não sei, vamos dar uma olhada. Então, pessoal, como eu tava falando, o cemitério da Recoleta acabou virando tipo um museu a céu aberto, porque todos os jazigos, tem muitas estátuas, tem... Acabou que teve uma época que era meio que status tu ser enterrado aqui nesse cemitério, e não que existia uma competição, mas as famílias elas se empenhavam muito para que o seu mausoléu se destacasse. Então aqui tem muitas celebridades argentinas, presidentes, coronéis, pessoas que fizeram história. O mais famoso dizem que é o da Eva Perón, que é a Evita. Muitos dos mausoléus são verdadeiras obras de arte, eles são de arquitetos e artistas internacionais e de grandes figuras argentinas. E existem aqui no cemitério mais de 70 sepulturas que foram declaradas patrimônio histórico. A maioria das famílias, então, que tem jazigo aqui, elas são aristocratas. E a maioria dos túmulos tem mármore e grandes esculturas. E aqui no cemitério também tem vários gatinhos fofos. Eles só dão um sustinho quando eles vêm do nada, assim. Então, esse é o jazigo da Evita Perón. É uma das mulheres mais importantes da Argentina. E ela sempre vai ser lembrada pelo trabalho social, pela luta social. E uma curiosidade é que antes de ela ser sepultada aqui no jazigo da sua família, o corpo acabou indo para a Europa, teve várias questões políticas para depois eles conseguirem então trazer ela para o jazigo da família aqui na Recoleta. Gente, por mais que seja turístico, ainda é um cemitério. Eu particularmente não tô curtindo muito o passeio, não. Acho que pra mim de cemitério de Recoleta já deu por hoje. Eu perdi o Marcel, não faço ideia onde ele está, ele deve ter se empolgado com alguma fotografia. E agora a única coisa que eu quero é achar a saída daqui. Outro jazigo super famoso, e tem uma história mega triste, porque ela morreu super jovem, ela estava em lua de mel na Áustria, e uma avalanche passou por cima do quarto que eles estavam, então eles acabaram morrendo. E no mesmo dia o cachorro dela morreu aqui na Argentina, então o pai dela fez essa escultura em homenagem aos dois. É uma história triste, né? Pessoal, encontrei o Marcel. A gente se perdeu lá dentro e eu fiquei uns 20 minutos andando pelo cemitério sozinha. Eu também. Nós dois. Então, galera, sendo bem sincero, é um cemitério. Eu não consegui, fazer conteúdo, ficar feliz, olha... É interessante algumas esculturas, mas é um cemitério. As esculturas, mas eu acho triste tu visitar e transformar, fotografar. você não conseguiu. Nós não batemos fotos com nada, né? Eu vi as pessoas subindo nos túmulos, batendo foto, abraçando. Nossa, é uma coisa muito pessoal, eu acho. Pra falar bem a verdade, eu não curti o passeio. Eu acho que Buenos Aires tem muito mais. Mas tem toda uma parte histórica, tem toda uma parte de patrimônio, de galeria de arte. Só que a gente tá na cidade que mais tem museu, a gente tá na cidade que tem muitas opções. Não sei, eu acho que até depende, eu acho, da tua sensibilidade ou da tua... É uma opinião pessoal. A gente vai pro museu agora, vai visitar o resto da Recoleta. Vamos lá? Vamos pra frente. Pessoal, estamos aqui na Floralia Genérica, aqui na Recoleta, essa grande estrutura de aço inoxidável que representa uma flor
que foi feita pelo argentino arquiteto Eduardo Catalano. E segundo ele, a Floralis representa todas as flores do mundo. Essa obra foi um presente do Eduardo para a cidade de Buenos Aires. O Eduardo fez algumas obras aqui para a cidade que são icônicas. E a Floralis já é tipo um ponte de turismo, porque todo mundo vem ver. Realmente ela é muito bonita. Embaixo dela tem um espelho d'água. E o que a gente achou interessante, achei aqui cheio de expectativa, é que eu sabia que ela abria e fechava de acordo com a posição do sol. Então durante o dia ela abria às 8 e ficava mais aberta como uma flor, e ao final do dia ela fecha. Só que esse mecanismo que ela tem está estragado, e pelo que eu estava lendo, não tem nem previsão ainda da prefeitura, enfim, da cidade consertar. De qualquer forma, ela ainda fica... É bem bonita. Ela ainda fica linda, e ela brilha muito, porque como é aço, é bem legal. E tá super perto do Museu de Belas Artes. Que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Pessoal, nós vamos conhecer agora o Museu de Belas Artes, que fica aqui na Recoleta. E a expectativa tá alta, porque tem grandes nomes, como Monet, como Van Gogh. E a gente nunca foi no museu assim, né? E esse é um dos mais importantes da América Latina. Sim. Então, eu vou começar com o pé direito no museu. Então, e aí eu achei legal porque a entrada é gratuita e fica super fácil de encontrar. Fica bem pertinho da Floralis. Pessoal, a gente acabou de sair da nossa visitação ao museu, então muito interessante, muito legal. E tem muitos artistas famosos, alguns argentinos, os quadros são fantásticos. Sim, tem quadros ali de 1500, 1600. E o Marcelo estava comentando, tem muitos detalhes também sobre o estilo dos pintores, o estilo da época. É bem rico a visita, acho que vale a pena, a entrada é gratuita e venha com o tempo porque tem bastante coisa bacana para ver. Isso aí. E agora a gente vai conhecer o resto da cidade. Não sei pra onde. Nós estamos então aqui na feirinha de São Telmo, é a principal feira aqui de Buenos Aires, ela acontece todo domingo e dizem que passa mais ou menos 10 mil pessoas cada domingo por aqui. E a gente vai conhecer agora. Eu acho que passa mesmo, que tá lotado. Aqui na rua da feirinha tem várias lojas de antiquários, elas são super estilosas, dá uma olhada. A feira então ela fica aberta das 10 até umas 5 horas e dizem que a tarde é mais movimentado. Então a dica seria vir às 10 horas, 11 horas. Pessoal, eu sou super fã da Mafalda e aqui no finalzinho da feira de São Telmo tem um banco de uma pracinha com ela, com a Suzanita, só destinada a ela. E eu achei o máximo e todo mundo vem bater uma foto e é muito bacana. E a Mafalda, ela é de um querido artista argentino, Quino. E ele, no dia da inauguração, ele veio junto e às vezes ele ainda vem aqui. Tá acabando a bateria. Oi, pessoal! Ó, pessoal, então, a gente parou esse vídeo agora para explicar, porque enquanto a gente estava aproveitando aí Feira de São Telmo, a grandona lá não estava passando por bons momentos. Né? É, exatamente. E é engraçado porque, na verdade não tem nada de engraçado nessa parte, né? A gente terminou de conhecer a feira e a nossa bateria da câmera acabou. Então a gente até parou num barzinho antes para tentar recarregar, mas a gente lembrou que tinha uma na grandona e a gente foi até a grandona buscar. E o plano inicial era justamente o que? Ir até a feira, porque a gente estava na Recoleta. Daí na Recoleta a gente estava fazendo tudo a pé, porque a gente estava ali perto. Então a gente pegou o carro e foi até a feira de São Telmo e estacionou o carro no estacionamento de uma faculdade, uma rua bem movimentada, praticamente na esquina com um posto policial, então a gente nunca imaginou, enfim. E a gente foi andando até São Telmo.
Quando a gente chegou em Santa Maria, a gente aproveitou, a bateria da nossa câmera acabou e a gente, vamos lá pegar então. E depois o plano era ir pro centro de Buenos Aires, e daí a gente ia tentar encontrar um lugar também para deixar grandona, e a gente ia conhecer outros lugares, como o Obelisco, a Casa Rosada, enfim, a gente tinha um grande planejamento. Aí a gente chegou e viu... E aí vocês vão ver aí o que a gente conseguiu gravar. A gente não conseguiu gravar tudo porque uma das câmeras estava sem bateria, a gente não estava com cabeça para ir atrás da onde carregar aquele momento e tudo mais. Daí a gente acabou chamando os policiais, daí também eles não gostaram quando a gente pegou a câmera, e eu bem no finalzinho assim de tudo, eu troquei a câmera, mas eu também já não estava mais com clima para gravar, então... Vocês dão uma olhada aí como é que ficou e depois a gente volta para explicar mais um pouquinho desse episódio tão triste que foi. Pessoal, a gente está aqui em Buenos Aires ainda e acabaram de roubar nosso carro. Eles levaram nossas bolsas de trekking, levaram todas as nossas roupas de frio. A gente está indo para Patagônia, como vocês sabem, então meio que dá um desespero. Está estimando mais ou menos uma perda de uns 6 mil aí. E a gente chama a polícia, mas a polícia não pode fazer nada porque eles querem ficar com o carro para fazer a vistoria a partir de segunda-feira, só que eles não sabem quantos dias eles precisam ficar com o carro. Como a casinha é a nossa casa, não tem como a gente deixar o carro com eles, né? Então a gente tá indo embora de Buenos Aires, não tem mais clima para ver nada. E lamento, porque é uma cidade linda, mas foi questão de menos de 2 horas, numa rua movimentada, então... não tem muito o que fazer. Então, pessoal, como vocês viram, nós fomos roubados. Eu sei que, por que não botaram no estacionamento? Gente, a grandona não entra em estacionamento de cidade, é muito difícil, porque ela tem 2,45? Tem 2,45 por aí. E aí os estacionamentos de cidade geralmente é em prédio, então ele tem um limite de altura menor que isso, geralmente é 2 metros, 2,10 metros, 2,30 metros. Ou se não é em prédio, é num pátio, só que o que acontece? Tem aquela... A cobertura. E a cobertura da entrada do estacionamento geralmente ela não entra. Então, assim, a gente mudou muita coisa da viagem depois desse episódio. Foi um episódio bem triste pra nós. A gente ficou triste, depois a gente ficou com raiva. Depois... é aquele processo todo de que quem já passou por um furto sente. Não é só as coisas que levaram, mas é o ato em si, o ato de entrar na tua casa, porque agora não é nossa casa. É uma espécie assim, um sentimento de violação muito forte. Não sei, dá muita raiva, assim. E eu levei, eu acho que mais um mês e meio pra deixar a grandona num lugar, voltar e não ter aquele aperto no coração. Porque quando a gente tava voltando da feira, a primeira coisa que eu vi é que tinha uma toalha nossa, uma toalha de praia, assim, nossa, no chão. E a hora que a gente saiu correndo e foi ver e realmente eles tinham quebrado nosso carro. Outra coisa que eu acho que é bem importante falar, acho que é legal esclarecer, mas deixaram coisas visíveis no banco de trás. Não tinha nada visível, porque tava com as toalhas em cima e, tipo, eles quebraram na sorte mesmo de dizer, vamos ver o que tem aí embaixo, talvez. Sim. Porque não tinha nada chamando a atenção, e, tipo, era 3 toalhas de banho, porque vocês já viram o nosso varalzinho atrás? Foi aquilo ali, eu acho que eles apostaram a sorte e acabaram levando uma boa, porque as nossas mochilas de trekking estavam ali. 2 dias antes a gente tinha passado por uma inundação na casinha e essa inundação fez com que a gente levasse algumas coisas pra frente pra secar e deu todo esse transtorno, a gente não levou pra fora, enfim. Coisas que acontecem, depois é fácil de dizer, por que não foi feito isso, por que não foi feito aquilo, eu e o Marcel mesmo depois ficamos, porque a gente não deveria ter estacionado, mas era praticamente na frente da polícia, mas era no horário perto do meio-dia, tinha bastante movimento. Inclusive tinha guarda local fazendo ronda ali. Porque era na frente, era perto de uma faculdade, daí tinha os próprios seguranças do local e... em resumo, a gente depois não gravou mais, porque a gente realmente estava tentando resolver tudo aquilo. Foi uma situação que a gente nunca imaginou que ia ser roubado em menos de um mês de viagem, de expedição. Então, a gente até imaginou que tu sabe que tu corre risco quando tá na estrada, mas tu não imagina que seria tão cedo e nem desta forma, enfim, foi uma coisa bem chata. O que aconteceu foi que a gente chamou a polícia e a polícia estava praticamente na frente do nosso carro, né? Então não precisamos ir muito longe. E nem eles acreditaram que a gente tinha sido roubado naquele local. Sim, eles falaram que é muito difícil acontecer alguma coisa ali. Eles meu Deus, como é que roubaram na nossa frente? Eu não quis dizer nada, e nem Marcel, a gente estava bem nervoso. O que acontece? Outra coisa que aconteceu, que eu acho que ali no vídeo, no gravando, a gente não explicou. Era num domingo, então quando a gente chamou a polícia para fazer o BO,
Eles chamam de BO também, né? Não é algo assim. BO. Não sei como Pra é fazer que o é documento exato. de roubo, eles queriam apreender o carro. E daí deu uma confusão. Não é uma confusão, a gente disse que não, porque a grana na nossa casa, eu não ia deixar lá com ninguém. E eles não sabiam em quantos dias eles poderiam nos devolver o carro. Então rolou uma discussão, porque eu falei, não, nem pensar, vocês não vão ficar com o nosso carro. Porque quando faz um BO, vai para uma outra equipe, um outro departamento que faz as investigações. Então, para iniciar uma investigação de alguma coisa, eles precisam ficar com todas as amostras, digamos, do crime. E ali eles precisavam ficar com o carro, eles tinham que encaminhar para esse departamento, eles não sabem quanto que o departamento ia... Ele entra com uma fila, a gente não poderia ficar com o carro, e tudo isso para registrar. Daí a gente explicou para eles, a gente foi bem sincero em perguntar, vocês acham que tem alguma esperança de a gente recuperar alguma coisa? Eles falaram que não, é muito difícil, mas Buenos Aires é uma capital, a gente tem muita gente, nossa, acontece muito roubo, e eles só ficaram impressionados de ter sido ali. Mas acontece bastante, acontece muito roubo a brasileiros, a estrangeiros, muito carro sendo aberto. Então a gente era mais um no meio de tantos e a gente não estava disposto a deixar a grandona com mais ninguém. Aliás, depois que aconteceu isso, a gente não queria mais nem sair de perto dela. É um processo assim que a gente passa, né? Até porque a nossa casa, tudo estava ali. Exato. Mas aí o que aconteceu? O policial de Buenos Aires, depois que a gente explicou toda a situação, ele até aceitou fazer o BO, né? A declaração de roubo, sem a vistoria completa desse outro órgão, mas assim, a gente só declarou e pronto. Isso nos levou umas 3, 4 horas e não deu em nada. Não é, você devolver as coisas porque a gente fez um BO. Não... a gente fez porque eu acho que era certo, se arrancar a polícia e ver se eles podem nos ajudar. Mas pra entrar na estatística de que... Sei lá, ninguém podia nos ajudar naquele momento. Eles não iam voltar, assim, com as nossas coisas. A gente não fez um levantamento de valor do que foi roubado. Eu até falo no vídeo um valor, mas acho que analisando depois, eu acho que um pouco menos, né? No vídeo eu falo em 6 mil. Eu acho que deu um pouco menos. Mas foi extremamente triste. Uma coisa a se falar. A polícia tem guardas que sabem falar português. Então eles foram, para fazer o BO, eles foram atrás de um policial que fala português. E a gente foi bem atendido. Né? Mas a situação já tinha acontecido, o pior já tinha acontecido. E o que a gente ficou bem assim é que, apesar da surpresa do local, eles não estavam surpresos por isso estar acontecendo. Então, tipo assim, é uma cidade grande, gente. Isso acontece todos os dias. Sim. Várias vezes ao dia, pelo que a gente percebeu. E serviu de lição pra nós. Não precisava ser dessa forma, mas serviu. E eu acho que, a gente terminou a primeira parte da expedição, já foi, eu acho que o episódio mais triste da expedição toda. A gente sentiu bastante falta do que foi roubado, a gente não conseguiu repor tudo e nem vai repor em questão de roupas, em questão de equipamento. Aos pouquinhos a gente vai comprando o que é mais latente. Sim. E lidando com a situação. O que mudou depois disso é que a gente repensa 2 vezes antes de entrar numa cidade grande com a grandona, porque se a gente não pode deixar num lugar seguro também, a gente já não consegue aproveitar mais tanto o lugar. E a gente também gosta muito mais de natureza. Não foi muito perda pra nós essa mudança, assim, né? Então, gente, esse foi o roubo. No próximo vídeo a gente vai mostrar um pouquinho de 2 pessoas que apareceram e mudaram a nossa vibe naquele momento, nos deram a força necessária, nos animaram. Sim, e fizeram muito. A gente partir pro próximo destino animados. Então no próximo vídeo vocês podem ver isso. E se vocês gostaram desse vídeo, por mais que ele tenha um finalzinho mais triste, não deixe de deixar o seu comentário, não deixe de deixar o seu curtir e compartilhar com quem você conhece, com o pessoal, com quem tentou Buenos Aires, com quem já passou por isso, com quem entende o que é o nosso sentimento. E se inscreva no canal porque tem muito mais por vir. Exatamente, estamos só começando. Então, tchau! Tchau!